Olá, bom dia, tudo bem? Marcos Augusto do canal Marcos Ivandrilha. Hoje nós estamos aqui para conversar, um bate-papo hoje, né? E eu tô feliz de você estar aqui, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos talentos. Quais os talentos que você tem, né? Você já imaginou que você tem tantos talentos diferentes de mim e de outras pessoas, né? Você tem um talento que às vezes é incomum na vida de outras pessoas, e quantas das vezes o medo te paralisa, o medo faz com que você pare, né? Mas hoje nós vamos estar aqui conversando com você para que você possa entender que Deus lhe deu talentos maravilhosos para que você possa agir e utilizar isso, né? Eu parei esse minutinho para a gente conversar aqui nessa manhã, né? Para que você possa entender quantas coisas boas Deus tem feito pela tua vida, Deus tem feito por você, né? Nós estamos vivendo aí um momento de crise sanitária em nosso país ainda, né? E muitas pessoas elas têm estado desanimadas, né? Sem saber o que fazer, né? Muitos estão ainda desempregados desde o início, né? Dessa pandemia, né? E hoje eu saí para ir à academia, né? É, e ao conversar com algumas pessoas, né? Eu senti o desejo de fazer esse vídeo, voltar a fazer, né? Porque assim, eu passei um período aí, né, sem estar utilizando e fazer os vídeos aí um pouquinho, a correria aumentou aqui, né? Mas eu vou tirar sempre esse tempo aqui, às vezes antes de começar aqui a minha rotina, o meu trabalho, né? Eu vi que esse é um horário interessante, né? Que eu chego aqui da academia, às vezes fico um pouquinho descansando. E é um momento da gente bater um papo, da gente conversar, né? Da gente dialogar, da gente poder aprender um pouco mais, né? Porque é importante você aprender um pouco mais. Ainda há pouco, né? Eu, estava, né, conversando ali com uma pessoa, né? E essa pessoa estava me contando um pouquinho da sua história. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ouvi-las, né? Porque isso vai gerando esse entrosamento, vai gerando essa questão de, de afinidade, né, com as pessoas, né? E as pessoas hoje elas estão muito carentes, principalmente nessa região onde eu estou, aqui em São Paulo, onde o dia é corrido, onde as pessoas andam praticamente correndo, né, para um lado, para outro, né? E as pessoas elas precisam, elas necessitam de atenção. E quando você gera atenção, quando você gera esse tempo, né? Quando você dá esse ativo mais precioso que você tem, que é o tempo, as pessoas elas acabam agradecendo por isso. Quando você coloca exatamente à disposição o seu ouvido para ouvir determinadas pessoas, né? Então, ainda há pouco eu estava conversando com uma pessoa que ela disse assim, olha, eu fiquei desempregado, né, no período da pandemia, passou os meses, terminaram ali os seguros, né? E vieram os problemas, né? Começou a vir as dificuldades, começou a vir é, as dificuldades. Eu tive que sair do apartamento onde eu morava, né? Ir para a periferia, né? E apesar de ser um apartamento próprio, eu já estava 4 meses que já não conseguia pagar ali o condomínio, né? Então vejamos, querido, que essa fase, esse período da vida, muitas pessoas tiveram que se reinventar, né? E eu quero trazer aqui essa palavra, essa mensagem para você, que quantas das vezes a gente vai precisar se reinventar, quantas das vezes a gente vai precisar agir rápido, né? Adiante de determinadas situações, de determinada circunstância. E eu quero incentivar a você a não paralisar, a não se paralisar, olhar que você tem inúmeras ferramentas que Deus te deu, inúmeras dádivas que Deus te deu, que você pode negociar. E muitas das vezes o medo é que nos paralisa. O medo é que nos paralisa. Essa semana, né, para dizer, no sábado, eu fiz uma ministração, né, e nessa ministração eu falei sobre a parábola
dos três servos, né? Os três servos lá de Mateus, capítulo 25, versículo 14. Eu acho bem interessante essa parábola e eu quero, é, vamos dizer assim, conversar com vocês a respeito dessa parábola, né? Para que a gente possa aprender um pouquinho mais aqui, né? É Mateus capítulo 25, versículo 14, que diz assim, eu estou aqui numa versão da Bíblia, né, fácil de ler, é uma versão bem mais bacana de ler, né, mais fácil de compreender, né, mas tem todo o mesmo contexto, né, e eu quero que vocês entendam aqui comigo, né. Nesse dia o reino de Deus poderá ser comparado a um homem que precisou fazer uma viagem e, chamando 3 servos seus, o colocou para tomar conta dos seus bens. E a um deu 5 moedas de prata, e a outro deu 2.000 moedas, né? Desculpa, vamos lá. A um deu 5.000 moedas de pratas, a outro deu 2.000 e a outro 1.000. E cada um deu de acordo com a própria capacidade e partiu. O servo que tinha recebido 5.000 moedas de prata saiu imediatamente e, investindo aquele dinheiro, ganhou outras 5.000 moedas de prata. A mesma coisa aconteceu com o segundo servo. Ele investiu 2.000 moedas de prata e conseguiu outras 2.000 moedas. E o terceiro, porém, saindo, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. E o servo que tinha recebido 5.000 moedas de prata se aproximou do seu senhor e entregou-lhe outras 5.000 moedas e disse: O senhor me deu 5.000 moedas de prata para tomar conta, e aqui estão 5.000 que ganhei. O Senhor então disse: Muito bem, você é um servo bom e fiel. Como você me foi fiel no pouco, eu vou colocar para tomar conta de muitas coisas. Venha participar da minha alegria. E o servo que tinha recebido 2.000 moedas de prata aproximou do servo e disse: Senhor, me deu 2.000 moedas de prata para tomar conta, e aqui estão as outras 2.000 que ganhei. E o Senhor então disse: Muito bem, você é um servo bom e fiel. Como você me foi fiel no pouco, eu vou colocar para tomar conta de muitas coisas. Venha e alegre-se comigo. E finalmente aquele que tinha recebido 1.000 moedas de prata se aproximou do seu senhor e disse: Eu sei que o Senhor é um homem duro e que colhe em campo que não plantou e que ajunta aonde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro num buraco na terra, e aqui está o seu dinheiro. O Senhor, porém, lhe disse: Servo, você é um servo mau e preguiçoso. Não foi você mesmo que disse que colho em campo que não plantei e que junto aonde não semeei? A sua obrigação, portanto, era ter depositado o meu dinheiro no banco, para que eu, quando voltasse, recebesse com juros. Tirei as 1.000 moedas de prata e dei ao que tem 10, pois aquele que tem receberá ainda mais e terá muito mais do que realmente precisa. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Veja que essa palavra é muito forte, né? Muito forte essa mensagem, essa palavra, e isso me chamou bastante atenção, né? Por esse momento em que nós estamos vivendo, quantas
coisas Deus tem colocado nas nossas mãos, quantas dádivas, né? Quantos talentos, né? Aqui está falando de talentos de prata, 1000 moedas de prata, né? E vejamos que Deus ele coloca nas nossas mãos, né? Esses talentos conforme a nossa capacidade. E eu quero te incentivar aqui hoje a entender que quantas das vezes nós temos reclamado da vida, quantas das vezes nós temos agido em determinada circunstância e achando de determinadas circunstâncias, dizendo assim, ah não, eu não tenho tido oportunidade, as coisas são mais difíceis para mim, né? Mas eu quero deixar aqui para você esse momento, eu quero deixar aqui para você nesse momento algo muito, mas muito interessante que você entenda, que você compreenda, né? É que você precisa, né? Que você precisa a todo instante, a todo momento, né? Você precisa entender que tudo que tem vindo a nossas mãos é por causa da nossa capacidade, né? É por causa da nossa capacidade, é por causa daquilo que Deus tem olhado para nós e tem dito assim, não, você tem sido capaz, então eu vou entregar em tuas mãos. Eu aprendo nessa parábola, né, que Jesus falou, né? É interessante porque assim, a gente às vezes imagina que aquela mensagem ela tá só no âmbito espiritual, mas não, está em todos os âmbitos da nossa vida. A Bíblia, ela é uma bússola. A Bíblia, ela é algo que ela traz a mensagem de Deus para o nosso dia. Uma época um grande pregador famoso, né, e de grande nome, um pregador norte-americano chamado Billy Graham, ele falou que a Bíblia ela é mais atual, né, do que qualquer jornal que vai sair amanhã, né? Então a Bíblia ela traz conselhos milenares, conselhos que vão facilitar a nossa vida, o nosso dia a dia, né? E eu quero trazer essa mensagem para que você possa parar e fazer uma análise comigo, né? Porque eu falo aqui com pessoas, eu trago essa conversa aqui com pessoas e eu quero que você comece a fazer uma análise. Veja que aqueles talentos foi dado a cada um conforme a capacidade de cada um, né? A um foi dado 5.000 moedas de prata, a outro 2.000 moedas de prata e a outro 1.000 moedas de prata. Então vejamos que é dado a cada um conforme a capacidade de cada um. E eu quero que você comece a entender comigo essa palavra, essa mensagem, que quantas das vezes a gente tem reclamado da vida porque muitos têm muito, outros têm pouco, quantas pessoas têm passado por dificuldades, outras pessoas têm passado por momentos complicados na sua vida, e eu quero que você entenda que algo muito impressionante, que tudo que é nos dado é conforme a nossa capacidade. Então, o que eu quero aconselhar a você hoje aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, é que você comece a se capacitar, né? A se capacitar, porque às vezes, quantas das vezes nós temos estado em situações, em momentos da nossa vida que nos é dado oportunidade, mas muitas das vezes nós não sabemos usufruir, né? Quantas pessoas que eu estou falando hoje aqui e que se lhe desse uma fábrica, uma empresa, um empreendimento para que você tomasse de conta em pouco tempo, esse empreendimento estaria falido, esse empreendimento estaria de água abaixo, tivesse terminado, desempregado as pessoas, justamente porque você ainda não tem a capacidade de tomar de conta desse empreendimento, né? Eu imagino que eu poderia dizer para você, olha, eu vou montar para você
uma fábrica de carros para que você venha tomar de conta. E quantas das vezes você poderia dizer, mas se eu tivesse uma fábrica de carros seria mais fácil. Mas como será que você teria a capacidade de fazer a administração daquela fábrica, ser o diretor daquela fábrica, conseguir conciliar os riscos de mercado, ter uma estratégia, né, para que pudesse fazer com que aquele processo, aquela empresa, aquilo que estava sendo colocado na sua mão pudesse usufruir, ou você não teria capacidade? Então é por isso que eu quero despertar você essa manhã, esse dia. Não sei qual o horário que você está vendo esse vídeo, mas eu quero que você desperte e dizer assim: eu preciso me capacitar, eu preciso mudar a minha capacidade, né? Mudar a minha capacidade, porque a capacidade ela tem condições de ser mudada, né? Quantas vezes Deus tem uma oportunidade para entregar na mão de pessoas, mas a pessoa não lutou para se capacitar, para colocar-se em prática diante de uma determinada circunstância, né? Mas eu quero que você entenda hoje aqui, né? Eu quero que você compreenda hoje aqui que é necessário você se capacitar. Porque quanto mais você se capacita, mais oportunidades chegarão na tua vida. Eu lembro que eu tinha inúmeras oportunidades quando eu tinha o meu colegial, né? Mas novas oportunidades chegaram quando eu concluí o meu ensino médio. Novas oportunidades chegaram quando eu concluí um ensino profissionalizante, né? E assim sucessivamente, novas oportunidades chegaram quando você começa a desenvolver uma outra, vamos dizer assim, uma outra capacidade, uma outra habilidade. Então eu quero que você entenda qual tem sido as formas que você tem se capacitado. Vamos para outra parte para a gente não ficar o vídeo muito longo. Já deixa o seu like, né? Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário aí embaixo, né? Você se sente capacitado, né? E é interessante que você precisa entender isso, né? Você precisa entender isso. Já deixa o seu like aí, né? Deixa o seu like, deixa aí o seu gostei, tá bom? Isso ajuda muito aqui o canal quando você deixa aí o seu like, o seu comentário. Deixa o seu comentário aqui embaixo, né? Compartilha com alguém. Outra coisa que eu aprendo nessa parábola, né? Que se Deus deu a cada um segundo a sua capacidade, você precisa vencer os seus medos, né? Você precisa vencer os seus medos. Você precisa vencer aquilo que tem te travado de alguma forma. Você precisa vencer isso, né? O que é que tem te travado, né? Vejamos que eu aprendo aqui que aquele que tinha a capacidade maior, ele pegou aquelas 2 moedas de prata e ele investiu aquelas 2 moedas em um negócio, em algo, e ele granjeou mais 5.000 moedas de prata, né? Ele pegou aquelas 5.000 e granjeou mais 5.000, tornando 10.000 moedas de prata, né? 10.000 moedas. Mas vejamos que eu quero que você entenda que aquele que também ganhou 2.000 moedas de prata, ele também investiu aquele valor e conseguiu granjear mais 2.000 moedas de prata, né? Então vejamos que aquele que tinha maior capacidade, ele mostrou que a capacidade que ele tinha condições de multiplicar, duplicar aquele valor que lhe foi lhe dado por responsabilidade, né? E aquele que tinha 2.000 moedas, veja que quando a capacidade de uma pessoa, né, está mais elevada, você tem condições, né, de usufruir, de ir lá e fazer acontecer, né, sem medo. Mas vejamos que aquele que recebeu 1.000 moedas de prata, quem sabe você está na lista desse que está recebendo 1.000 moedas de prata.
que ganha apenas um salário mínimo, né? Que às vezes está ali no último, né? Mas assim, patamar. Mas eu quero dizer para você que você tem capacidade. Se foi lhe dado, veja que algo interessante aqui que dá para que a gente possa entender que foi dado a cada um segundo a sua capacidade. Mas se foi lhe dado algo, é porque você tem capacidade. Eu estou falando aqui daquilo que a Bíblia fala, né, dos talentos. Foi dado ali um talento, 1.000 moedas de prata, né? Aquele homem, mas vejamos que aquele homem ali, aquela pessoa ali, né? Ele tinha capacidade de fazer multiplicar aqueles 1.000 talentos, de multiplicar, né? Só que algo bateu ali que travou a vida dele. É isso que eu quero que você pare, porque assim, algo tem batido e tem travado a sua vida justamente porque você tem dado lugar a isso, que é muitas das vezes o medo. O medo de não conseguir. O medo de perder aquilo ali. Mas vejamos que será que aquele que tinha recebido 5.000 moedas não teve medo? Teve sim, com certeza. Em qualquer etapa da vida que você está, você vai vir um medo, vai vir a dificuldade, a mente vai querer te sabotar, vai dizer que você não tem condições, que você não tem a possibilidade de fazer acontecer. Mas eu quero dizer para você que o importante que você entenda aqui é que se algo foi dado na sua mão, não sei o que é que tem sido dado na sua mão, se foi um valor, eu não sei se o que foi dado na sua mão foi a habilidade de executar, de negociar, de vender, de fazer alguma coisa, né? Não tenha medo de executar isso. O medo, muitas das vezes, é aquilo que trava. Eu sempre tenho dito ultimamente para as pessoas que o medo é o que tem travado muitas pessoas. O medo é o que tem paralisado muitas pessoas, né? Veja que foi o medo que fez com que esse servo que ganhou apenas 1.000 moedas de prata paralisasse. Porque o medo ele vai colocando coisas na cabeça daquilo que não existe. Não existe, não tem como. Se começa a ver que a desculpa do terceiro, né? Ele pegou e cavou um buraco, enterrou aquelas 1.000 moedas que não pertencia a ele, enterrou as 1.000 moedas no chão e foi embora e aguardou o dono chegar. Vejamos que quando o dono chegou, ele prestou conta com que tinha recebido 5.000, com que tinha recebido 2.000 moedas, e todos eles trouxeram o dobro, tinham ganhado o dobro, tinham investido, e todo investimento ele corre risco, todo investimento tem risco, todo investimento tem risco. Quer dizer, eu quero que você entenda que tudo na vida há um risco, tudo na vida há uma dificuldade, mas eu quero que você entenda hoje que apesar das dificuldades, apesar dos desafios, você precisa vencer, você precisa ir adiante, você precisa ir à frente, porque é assim que você consegue chegar lá, né? Mas aquele que recebeu 1.000 moedas, ele tinha enterrado e ele trouxe as 1.000 moedas, né? Ele trouxe as 1.000 moedas. Ele não deu fim a 1.000 moedas. Mas algo interessante é que chama a atenção aqui foi as desculpas que ele deu. O medo, ele gera fantasmas. O medo, ele gera fantasmas, né? Nota isso, o medo gera fantasma. E os fantasmas não existem, né? Os fantasmas não existem, o medo gera fantasmas, né? Na vida das pessoas. Veja que, olha só o que aquele servo que ganhou 1.000 moedas falou, né? Deixa eu só procurar aqui para que você entenda. Ele veja que ele disse assim, ó, veja só o que ele falou, né? No versículo 24, e o que tinha recebido 1.000 moedas de prata se aproximou do seu senhor e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro,
Veja, eu sei que o Senhor é um homem duro, né? Quantas pessoas, às vezes, eles começam a gerar fantasma. Aqui traz uma representação, essa parábola está trazendo uma representação do reino de Deus. E esse Senhor aqui que ele diz, ó, eu sei que o Senhor é um homem duro, isso aqui é Deus, né? Era Deus. Sabe como é que ele gera um fantasma, né? Ele gera aqui um fantasma dizendo, Deus, ele é duro. Deus, ele é alguém, veja que a nossa mente, nossos pensamentos, às vezes, os nossos medos, eles vão gritar coisas que não existem. Deus, ele é amor. É alguém que tem... Veja que a atitude daquele homem não era de alguém que era duro, mas de alguém que estava dando oportunidades para aqueles homens negociassem. Que aqueles homens pudessem pegar o seu dinheiro e negociassem. E ele sabia muito bem que todo negócio, todo investimento, ele poderia gerar um prejuízo. Todos nós sabemos, né? Mas vejamos aqui que ele começou a criar, o medo começou a criar que aquele homem, ele era um homem duro. Vamos mais. Olha o pensamento, olha o que o medo começou a falar. Diz, olha, que colhe em um campo que não plantou. Isso aqui traz a alusão de injustiça. Ele chamou aquele homem, entre aspas, de ladrão. Porque quem que colhe num campo que não plantou? Só um ladrão. Quem que colhe num campo que não plantou? Veja que o medo, ele trouxe alucinação àquele homem. O medo trouxe alucinação àquele homem de algo que não era nada, não tinha nada a ver com aquele que deu o talento a ele. Quantas pessoas elas têm achado de Deus que Deus é duro enquanto ele é amor, que Deus é injusto enquanto ele é justo. Veja, aqui está falando de alguém que praticou injustiça. Veja a desculpa dele, ó. Você é um homem duro, colhe num campo que não plantou. É horrível a gente olhar e ver essa convicção de que o medo faz. Ele cria fantasma, ele cria alucinações para que venha fazer você parar. Quantas das vezes você está parado aí, justamente, sabe por que você está parado? Justamente porque o medo tem te paralisado. O medo tem falado adiante de você que você não consegue. O medo tem falado adiante de você que você não tem a capacidade de ir em frente, de colocar em frente, de se tornar alguém poderoso nessa terra. Então é o momento de você analisar isso. O que o medo tem falado para você? Veja que outra qualidade que o medo fez com que aquele homem colocasse na cabeça de quem era o dono da terra, diz, olha, você colhe em um campo que não plantou e ajunta onde não semeou. Ajunta onde não semeou. Veja que essa última afirmação que aquele homem, a última desculpa que aquele homem falou, que dá alusão aos seus medos, às suas dificuldades, ele disse, olha, você ajunta aonde não semeou. Ajunta aonde não semeou. Você vê que quanto a situação que aquele homem estava, é uma situação tão... A gente às vezes aqui sorri, mas a gente vê que ele estava vivendo uma alucinação completamente maluca, maluca mesmo. Porque é isso que o medo faz, ele tira de você a capacidade de lhe raciocinar, a capacidade de você pensar adequadamente, né? Pensar adequadamente. Veja que foi isso que aconteceu com aquele homem. Ele disse, olha, e ele diz, você ajunta onde não semeou. Quem é que ajunta onde não semeou? Né? Você ajunta aonde não semeou. Né? Como é que eu vou ajuntar algo que não tem nada ali semeado? Né?
E aí vejamos que foi exatamente o medo que fez ele travar. Ele disse: fiquei com medo, e com isso escondi o seu dinheiro num buraco na terra. E aqui está o seu dinheiro. O medo ele paralisou ele de tal maneira que ele não conseguiu ver nenhuma outra alternativa. Veja que o seu Senhor ainda falou assim, ó. O Senhor, porém, disse: você é um servo mau e preguiçoso. É horrível essa palavra, né? Mau e preguiçoso. Veja que aqui ele chama de servo mau e preguiçoso. Quantas das vezes é outro problema que foi identificado, porque assim o medo te paralisa e te deixa em um estado de preguiça. Um estado em que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: não, esse é um preguiçoso, ele tem saúde, ele tem isso, ele tem aquilo, ele poderia fazer isso, mas ele não tem feito, entendeu? Mas hoje eu quero que você compreenda, hoje nesse nosso bate-papo aqui, eu quero que você compreenda, eu quero chamar a tua atenção, que você tem capacidade aí dentro de você, capacidades enormes, e que você pode usufruir disso. Disse: olha aqui, o Senhor falou: você é um servo mau, preguiçoso, não foi você mesmo que disse que colho em um campo e que não plantei? Veja que a afirmação aqui não foi do Senhor dizendo que ele era daquela maneira. Ele não era. Veja, não foi você mesmo que disse que colho num campo e que não plantei, que ajunto aonde não semeei. Não foi você mesmo que disse, olha, veja, não foi você mesmo. Era para você ter usado esse medo a teu favor. Veja, quantas das vezes a gente é notório que a gente tem o medo. É notório que a gente tenha a dificuldade, mas veja que Deus está aqui ensinando nessa parábola que você tenha condições de canalizar esse medo, né? De canalizar esse medo a teu favor. Qual é o teu medo? Qual é o teu medo? Você tem condições de canalizar esse medo ao teu favor. Você tem condições, né, de você colocar isso a teu favor. Veja que adiante do medo, aqui olha que explicação poderosa que Jesus está falando nessa parábola, que diz: ó, não foi você mesmo que falou que eu colho num campo em que não plantei? Não foi você mesmo que disse que eu ajunto aonde não semeei? Por que você não usou esse medo? Por que você não usou essa dificuldade para fazer alguma coisa? Por que você não usou aquilo que veio na tua mente, essa loucura, essa alucinação que muitas das vezes tem te paralisado, para você canalizar isso, para você dizer assim: não, eu vou em frente, eu vou mostrar que eu tenho possibilidade de vencer, que eu tenho a possibilidade de ir em frente? É isso que você precisa fazer hoje. É isso que você precisa se levantar e dizer assim: eu preciso fazer isso. Começa compartilhando esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Que você diz: não, ele não conhece o canal, eu vou compartilhar com alguém. Eu vou mandar essa mensagem para alguém. Eu vou mandar essa mensagem porque essa mensagem é poderosa. Essa mensagem vai ativar a vida de pessoas. Nós estamos aqui para ativar a vida de pessoas, para levantar um exército, para sair da inércia, para sair da preguiça, para ir adiante. Para ir adiante. Vejamos que estamos aqui adiante de uma situação. Veja que ainda o Senhor começa dizendo assim: a sua obrigação, portanto, era ter pelo menos depositado o meu dinheiro no banco. Só assim eu receberia com juros. Veja, por mais que você não tenha a possibilidade de negociar, de investir, de poder ir, pelo menos, veja que no último estado, coloque no banco. Veja, dei aos banqueiros, em uma versão talvez na tua Bíblia, dei aos banqueiros, só agora que receberia com juros. Sabe o que é que está dizendo aqui? Por mais difícil que seja, existe uma opção segura para você fazer, para você agir, para você... Aí eu tô aqui, sabe? Você pegou os insights aqui, você pegou algo poderoso aqui. Comenta aí o que foi que você aprendeu hoje. Comenta aqui embaixo. Faça isso. Saia da inércia, saia da preguiça. Comenta aí embaixo. O que
foi que você aprendeu? Ah, mas estou assistindo aqui no, é, no WhatsApp, em outro. Comenta aqui embaixo o que foi que você aprendeu. Vai, entra lá no canal Marcos e Vandrilha, se inscreve e comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que foi que você aprendeu adiante dessa palavra, porque isso tem sido poderoso, né? Tem sido poderoso para que você entenda. Olha, eu estou aqui querendo que você se levante como alguém poderoso nessa terra, que você tem capacidade. Se você não tem capacidade, busque aprender, 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 aprender. Olha quantas vezes, olha, eu lembro que eu orava por uma pessoa que ele estava pedindo a Deus para receber um valor de uma indenização. E ele pedia ajuda. Estava ali sempre pedindo ajuda, a gente ajudando com cesta, com isso, com aquilo outro. E no período que ele recebeu aquela indenização, que eu imaginava assim, nunca mais ele vai precisar de ajuda, porque ele vai pegar esse valor e vai investir. Eu vi, sabe o que essa pessoa fez? Pouco tempo depois já tinha gastado tudo e estava pedindo ajuda de novo. Quantas das vezes nós temos sido muito, mas muito abençoados, mas a gente que não tem tido a capacidade de levar em frente aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, de agir racionalmente, nós temos dado lugar ao medo, nós temos dado lugar àquilo que tem nos paralisado. Mas eu quero dizer para você essa manhã, vença o medo. Pegue o medo e canalize essa força que o medo tem te dito, tem falado, que não são nem verdadeiras, e bote ao teu favor. Ao teu favor. Quais são os teus medos? Quais são os teus medos? Coloque ao teu favor. E vamos seguir em frente. Amanhã tem mais um vídeo, tá bom? Forte abraço. Beijão no coração de vocês. E até amanhã. Não se esqueça de compartilhar. Compartilha com todo mundo que você conhece. E se ainda não é inscrito aí no canal, já se inscreva, né? Se inscreva aí no canal. E é importante que você compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas, né? Compartilha, se inscreve, compartilha com o máximo de pessoas que você tiver. Você tem grupos no WhatsApp? Você tem? Você vai copiar o link que está aí embaixo, né? O link aqui do vídeo e vai compartilhar. Você vai transbordar na vida de outras pessoas. Você vai ajudar outras pessoas a ter essa ativação, a melhorar de vida. Quantas das vezes a gente vê pessoas, preste atenção, quantas das vezes você vê pessoas, sabe? Pessoas passando necessidade e dificuldade. E você diz, eu não tenho dinheiro para ajudar essas pessoas, mas você tem a possibilidade de mandar esse vídeo para essas pessoas, para que essas pessoas possam despertar e viver algo extraordinário. Forte abraço, Deus abençoe você. Eu sou o Marcos Augusto aqui do canal Marcos e Vandrilha, tá bom? Deus abençoe, forte abraço aí, beijão no coração de vocês.